A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar agora, nesta hora, para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estamos terminando essas lições do segundo trimestre de 2025. Essa é a última lição, a lição número 13, a 13ª lição. Ela tem como título A Soberania de Deus sobre todas as coisas. O texto base é Jó 38 a 39 e 42, de 1 a 6, né? O texto do capítulo 38, o capítulo 39 e o capítulo 42, de 1 a 6. Estaremos abordando alguns textos, né, durante esse estudo, mas vamos atentar aqui para o 42, de 1 a 6. Nós temos lido aqui, a lição passada foi também lida também o texto 42, que é o último capítulo, né, do livro de Jó. Então, antes de fazer a leitura do texto, eu quero orar, né? E depois assim a gente estará dando continuidade ao estudo dessa semana. Agradecendo a ti, meu amigo, meu irmão, que tem compartilhado esse vídeo, que tem se inscrito no nosso canal, tem deixado também os seus comentários e dando seus likes e tudo mais, né? Minha gratidão sempre a cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Quero te agradecer mais uma vez por estar conosco. Pai, nessa hora queremos te agradecer, Senhor. Agradecer a Ti pelo dom da vida, pela graça que nos dá. A graça que não merecíamos, mas pelo que o Senhor nos deu a graça, nos agraciando, Deus, com a Sua presença, com o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, que consola cada um de nós. No momento de aflição, no momento de dificuldade, podemos contar contigo, ó Deus, e sabemos que o Senhor está sempre com seus olhos atentos aos nossos clamores, às nossas súplicas, mas também aos nossos agradecimentos, Senhor. Queremos agradecer de todo o nosso coração. Peço pelos inscritos no nosso canal, os ouvintes que aqui passaram pelo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar grandemente cada um deles, a forma mais extraordinária possível, Deus, que possa acontecer na vida do ser humano. Que ele possa refletir também sobre por que, Senhor, estamos aqui neste mundo e qual é o nosso dever para contigo. Então, Deus, nesta hora eu quero te agradecer todo o nosso coração por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Lendo o texto, irmãos, então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, e quem o conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensina. Com ouvidos os meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É o texto proposto aqui, o 42, de 1 a 6, né? Então, irmãos, nós já temos lido, orado, né? Agora sim, o estudo dessa semana, finalizando assim esse segundo trimestre. Antes de mais nada, quero agradecer aqui também, finalizando esse estudo, lembrando, né, do autor da revista, o pastor Elton dos Santos Pinto, nossos sinceros agradecimentos, né? E a Convenção Batista Fluminense também, que disponibiliza esse material, que é a revista Palavra e Vida. Lembrando os irmãos que a partir desse trimestre não teremos mais a revista impressa, mas sim somente o PDF, né? A revista em PDF, e que é
disponibilizada pelo o site revista Palavra e Vida .br, Batista Fluminense BR. Depois eu vou postar lá, né? Os irmãos acessam lá, tá bem, irmãos? Então, pode também ser o site da Convenção Batista e lá no link também que tem para a revista Palavra e Vida, né? Então, irmãos, a soberania de Deus sobre todas as coisas, né? O que é soberania? O que é a soberania de Deus? O conceito de soberania de Deus é soberano, o rei é a autoridade suprema sobre tudo que existe e acontece. Então Deus é o que reina o universo e todas as coisas que existem nesse mundo, foi Ele que criou. Tudo de acordo com sua vontade. Ele fez planos para que não pode ser destruído. Em Salmo 33, 10 a 11, e como soberano, Ele estabelece as leis do nosso mundo e garante a aplicação da justiça. Então, Deus é o justo juiz, Ele é soberano, né? Ele é rei que governa todas as coisas. Tudo que existe no universo é Deus que sustenta, né? Irmãos, vamos ler aqui esse versículo de Salmos também. Salmo 33. Salmo 33, o versículo 10 e 11. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebrando os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Então, o propósito de Deus é um só, né? Ele que criou todas as coisas e todas as coisas estão patentes diante dos olhos dele. Então agora nós sabemos o que é a soberania de Deus, né? O objetivo, irmão, desse estudo é que os alunos aprenderão que a soberania de Deus significa que Ele está no controle absoluto de tudo e que confiar em seus planos perfeitos traz paz e segurança mesmo nas circunstâncias mais adversas. Então, Deus tem o controle de todas as coisas e se nós confiarmos na vontade dele, nós teremos paz e segurança. É o que mais os homens pedem hoje, é paz e segurança. E só a paz de Deus, que excede todo entendimento, pode confortar o homem, né? Tirar todas as dúvidas do homem, porque Deus é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz, né? A soberania de Deus é um dos temas mais profundos e misteriosos da teologia cristã, né? Evangélica. Encontra uma expressão poderosa no livro de Jó, nesse livro, né, de Jó, que nós estamos lendo. Esse livro, embora muitas vezes associado ao sofrimento de Jó, né, ao sofrimento humano, revela que Deus está no controle absoluto de toda a criação. Tudo que existe, irmão, todos os seres, toda a natureza está no controle de Deus, incluindo o bem e o mal. Quando o homem caiu, irmão, a queda do homem, é que tinha uma árvore no jardim do Éden chamada a árvore da ciência do bem e do mal. Nós éramos inocentes sobre as coisas do mal, né? As coisas perversas. E a partir do momento que o homem comeu aquele fruto, foram abertos os olhos do homem e passou a ter maldade no coração. O caos e a ordem. Em meio às tribulações, Jó é levado a compreender que nem sempre os planos de Deus são revelados ou compreendidos plenamente pela mente humana. Às vezes nós questionamos as atitudes que o mundo nos leva
e culpamos Deus por certas atitudes que nós enfrentamos. Mas na verdade é que nós não conhecemos planos profundos de Deus para a humanidade. No entanto, a soberania divina não está baseada em uma autoridade arbitrária, mas na sabedoria e justiças perfeitas do Criador. Quando você fala que tem um Deus que controla todas as coisas, pensa que é um Deus ditador, que dita as regras. Não. Ele é um Deus que usa a sabedoria e a justiça estão diante do nosso Criador, né? Ele é um Deus justo e perfeito. O estudo da soberania de Deus nos ajuda a entender que mesmo distante, mesmo diante das crises e sofrimento, nada foge do seu controle. Ainda que você venha passar lutas, provações, Deus está ciente e tem um escape para cada um daqueles que confia nele. A resposta de Deus a Jó, nos capítulos finais do livro, é uma poderosa demonstração da sua autoridade sobre todas as coisas. Desde as leis naturais até os detalhes mais ocultos do universo, isso nos ensina que embora que possamos não entender os caminhos de Deus, confiar na sua soberania nos traz paz. Isso é que nos alegra, né, irmão? Mesmo que nós não entendemos os planos perfeitos de Deus, mas confiar em Deus sempre nos traz um alívio, uma paz. O objetivo dessa lição é nos conduzir a essa compreensão, a confiar de que os planos de Deus são perfeitos. E realmente são, irmão. Se é Ele que nos trouxe a vida, é Ele que nos dá a respiração, é Ele que nos alimenta com oxigênio, é Ele que sustenta toda a sua criação com o seu poder, né? Então Deus é perfeito, mesmo quando não conseguimos enxergar claramente os seus propósitos. Com certeza eu e você temos um propósito nesta vida. E com certeza Deus há de revelar a cada um de nós o nosso propósito nesse mundo. O primeiro tópico aqui, irmão, Deus é soberano sobre toda a criação. Nada está fora do controle de Deus. Né? Nada está longe do controle de Deus. Tendo base nesses dois capítulos 38 e 39. Nos capítulos 38 e 39 de Jó, Deus inicia uma série de perguntas a Jó. Um homem íntegro, justo, que temia a Deus e evitava o mal. É interessante que Deus faz essas perguntas, mas sabia que Jó era uma pessoa íntegra, justa, né? E que temia ele. É interessante, né, que ele abre esse diálogo com Jó. Mas esse diálogo foi porque Jó realmente, né, ele abriu o coração para Deus e fez alguns questionamentos a Deus. E Deus é um Deus que se comunica com o homem, sempre quer se comunicar com o homem. A sua soberania sobre toda a criação. Ao confrontar Jó com questões que ele não poderia responder, como onde estava tu e quando se lançava nos fundamentos da terra. Então, Jó percebeu que ele não tinha a ciência exata do que, como que Deus criou o mundo, né? E nenhum de nós temos essa ciência. Deus enfatiza seu papel como criador, sustentador do universo. Cada detalhe da natureza, desde as estrelas do céu até o ciclo da chuva, a vida dos animais, encontra sob o controle e a vontade de Deus. Então, irmão, Deus é o único ser que controla todas as coisas. Mas ele controla não como dominador, como um ditador, não. Ele controla com a justiça e sabedoria que ele tem. Esses capítulos revelam a ordem e a complexidade da criação, demonstrando que há uma harmonia que escapa à compreensão humana. Então toda a natureza está em sincronia, cada detalhe, cada organismo, cada vamos dizer, criação de Deus é como se fosse uma sincronia de sinfonia. Tudo funciona nos seus detalhes, né?
conforme a vontade que Deus fez, com a sabedoria. Deus menciona o comportamento dos animais selvagens, como a cabra montesa, a avestruz, para ilustrar que suas obras seguem uma lógica maior do que a mente humana é capaz de captar. A criação não é autônoma, né? Nada existe por acaso, nada existe assim, sem sentido, né? Vamos dizer assim. Tem uma lógica, porque Deus criou daquela forma, né? Mas responde aos desígnios de Deus, que coordena até mesmo os fenômenos mais incontroláveis da natureza, como o vento e o trovão. No momento de tempestade, relâmpagos, né, o homem até se assusta pela força e a brutalidade que a natureza faz, né? Mas ali tem um sentido, com certeza, que depois da tempestade vem a bonança, vem a calmaria, né? E traz grandes ensinamentos. Assim, Deus controla todas as coisas, até mesmo o que nós não conseguimos controlar. A resposta divina também nos mostra que a soberania de Deus não se limita à criação inicial, mas continua ativa no governo todas as coisas. Irmãos, alguns canais, esses científicos, principalmente que trata das coisas, dos espaços, do universo, né? E um deles é que o universo está em expansão e cai justamente aqui nesse contexto aqui, né? Que a natureza ela não está estática, ela está sempre em movimento e em constante mudança, né? Os irmãos vê que o leito do rio, de vez em quando, está mudando de posição, porque a correnteza das águas leva os sedimentos da terra, né? E vai criando aqueles bancos de areia e vai forçando o rio mudar de direção. Assim é a natureza de Deus, os vulcões, os rochedos, as larvas, né? Tudo isso está a terra não é estática, né? Por isso que esses choques de terremoto, porque a terra está movendo, está se movendo ali no planeta, né? E a força da gravidade também, e são vários elementos da natureza que compõem, e Deus é sábio e criador, né, de todas essas coisas, né? Então, irmãos, ele não apenas cria, mas sustenta e mantém tudo funcionando conforme a sua vontade. Colossenses 1,17 reforça essa verdade ao dizer que nele tudo subsiste, né? Em Deus todas as coisas subsistem. Assim mesmo, quando o caos parece prevalecer no mundo, como no sofrimento de Jó, tudo faz parte de um plano perfeito, ainda que oculto aos nossos olhos. É só lembrar, irmão, para um vulcão erupção. Depois que ele chega a um estágio, joga aquelas larvas para fora, e depois aquela larva, quando passa algum tempo, ela se petrifica, né? E daqui a um tempo ela tem sedimento de já nascendo plantas, né? Ou então um terreno que você chega ali, um terreno com aquelas plantas nativas, e depois você corta e tira aquela plantação e deixa um tempo lá, daqui a pouco está voltando tudo normal, porque Deus cria tudo, né? Deus que sustenta a natureza. Então, irmão, Deus é perfeito, o plano perfeito, né? Assim mesmo, quando o caos parece prevalecer no mundo, como no sofrimento de Jó, tudo faz parte de um plano perfeito, ainda que oculto aos nossos olhos, né? A vida de Jó parecia ser um caos, né? Tudo parecia que estava perdido. A princípio, a esposa dele, vendo o sofrimento dele, a angústia dele, incitou, né? Disse para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, né? E depois os filhos deles partiram brutalmente pelos fenômenos, até os fenômenos da natureza, e depois as posses que ele perdeu, né? E por fim,
Muitos amigos o abandonaram, poucos ficaram do lado dele, senão aqueles 3 que teve o diálogo com ele, e mesmo assim achando que ele estava naquela condição porque tinha pecado contra Deus. Mas diante de todo esse caos, Deus consegue extrair que um homem, mesmo na adversidade, pode ser fiel a ele e provando ao inimigo, às outras pessoas, que um homem pode sim adorar a Deus, né? Independente da circunstância, sem interesse, né? O homem pode ser um ser agradecido ao divino. E foi nesse aspecto que Deus restabeleceu do caos a ordem na vida de Jó. Assim Deus faz em todas as coisas, né? Esse ensinamento nos convida a uma postura de humildade diante de Deus. Então, uma das coisas que Deus se agrada é que o homem seja humilde. Deus não gosta de pessoas arrogantes, né? E a humildade é um dos critérios, né? E muitas vezes tentamos entender ou controlar aspectos da nossa vida que estão além do nosso alcance. A soberania divina sobre a criação nos ensina a confiar na providência de Deus. Então, devemos confiar que Deus pode suprir todas as coisas, né? Confiadamente no que Deus é, no que Deus nos oferece também, né? Deus nos oferece libertação, a confiar na providência, pois tudo está nas suas mãos. Não importa o quão grande seja a tempestade que enfrentamos, Deus continua sendo o Senhor da natureza e da história. Isso nos faz lembrar, né? Quando os discípulos lá no mar revolto, né? E ele repreende. Irmão, nada está fora do controle de Deus. Deus controla todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Isso é uma pura verdade. Então Deus está no controle. Deus tem ciência de tudo que um homem possa vir a sofrer e passar por tempestade. Segundo tópico aqui, irmãos, a soberania de Deus sobre o bem e o mal, né? Aqui tem uma verdade pura, né? O mundo está cada dia mais envolvido com as coisas mais, que são mais fácil você fazer as coisas mais do que você fazer o bem. O bem, muitas das vezes, pede um esforço maior para que nós não caiamos em tentação. Jó 42, 2 vai nos falar sobre isto, né? Vamos abrir aqui em Jó, vou botar aqui. Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Então Deus é o Deus que pode todas as coisas, né? É o Deus onisciente ou o Deus onipotente. É o Deus que pode, né? Ele pode fazer todas as coisas, ele tem poder para isso. Jó reconhece a soberania de Deus ao bem declarar: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse versículo é uma afirmação teológica profunda sobre a autoridade absoluta de Deus sobre todas as coisas, incluindo o bem e o mal, né? Os irmãos sabem que o inimigo, Satanás, representa a parte maléfica, mal, né? E Deus o bem, né? Deus travou essa guerra, essa batalha com o inimigo, porque o bem é o mal que venceu o bem. Vemos que Deus permite que Satanás aflija Jó, mas tudo acontece dentro dos limites que o próprio Deus estabelece, né? Então, mesmo o inimigo ferindo, né? Deus na carne, né? No espírito, Deus não permite que mate, né? Mas na carne o sofrimento de Jó foi terrível, foi muito doloroso para Jó. Mas ele só pode ir, esse agressor só pôde ir aonde Deus permitiu. E o momento exato, Deus deu o livramento. Em Jó, aqui mesmo nesse livro de Jó, vamos ver se a gente pega aqui, Jó
12, diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, né? Então é um sentido de permissão limitada que Deus deu ao inimigo, mas com um objetivo maior, que Jó, ele tinha certeza que Jó é fiel a ele, né? E não ia decepcionar. Isso nos mostra que o mal não opera de forma independente. Até o mal está subordinado ao controle soberano do Criador. Com certeza, nada está fora do controle de Deus. Essa passagem nos leva a uma reflexão sobre a relação entre a soberania de Deus e o sofrimento. Embora Deus não seja o autor do mal, né, e o mal parte do outro lado, ele permite que certas dificuldades aconteçam para cumprir seus propósitos maiores. Isso é confirmado em Romanos, né, Romanos 8, 28. Vamos ler esse texto, né? Eu disse que a gente ia ler alguns textos, são textos-chave, e agora a gente estará lendo esses textos, né? Romanos 8, 28. E diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu e você, meu amigo, são chamados pelo decreto de Deus para servir Ele. E Ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu e você amarmos a Deus, com certeza nós estaremos resguardados por esse Deus soberano, o Deus que nos guarda e nos livra. A soberania de Deus nos assegura que mesmo nas situações mais difíceis, Deus está realizando seus planos perfeitos. Com certeza, né, naquela hora, Deus já estava preparando a saída final de Jó positiva. Tanto é que ele disse que abençoaria Jó na oração, né? E foi isso mesmo que aconteceu. Importante compreender que a permissão divina do mal não significa a ausência do amor e a justiça. Não, com certeza. Deus, ele é a única, ele não tem variação de pensamento, como eu e você. Deus é amor e Deus é justiça. Tudo que Deus fizer vai ser justo e com amor, né? Ele permite que o homem passe o sofrimento, mas por amor, para que o homem aprenda e se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus maus caminhos e volte para ele, né? Jó foi levado a entender que o seu sofrimento não era castigo. É importante compreender que a permissão divina do mal não significa ausência do amor ou justiça, mas aponta para o fato de que Deus vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas fragmento da realidade. Jó foi levado a entender que o seu sofrimento não era castigo por pecado, mas por parte de um propósito maior que só Deus conhecia, né? Então, enquanto os amigos deles acusaram de algum momento ter pecado contra Deus, e ele está passando por aquele processo, né, de ensinamento, mas não era isso. Deus tinha um propósito maior para mim e para ele, para você também, porque nós aprendemos hoje que na paciência Jó venceu essas lutas, barreiras, né? E Jó pôde reconhecer realmente o verdadeiro caráter de Deus, que é infinito, é bondoso, é misericordioso, compassivo, muitas coisas, né? Essa verdade pode ser difícil de aceitar, mas é essencial para a nossa fé. Com coisas, hoje nós quando lemos essas passagens de Jó, nós vemos como nós somos pequeninos, né? Às vezes nós suportamos, olha o que Jó sofreu, né? Olha as perdas que ele teve. É claro que nós queremos só olhar para a restituição que foi de Jó, né? No final, Jó foi agraciado ali com
os seus outros filhos, mais, né, a quantidade de bens, mas nós devemos olhar para que o exemplo de Jó aqui, diante das circunstâncias, das lutas, ele foi um vencedor, né? E permaneceu fiel a Deus, justo, temente a Deus. É o que Deus espera de cada um de nós. Deus é soberano e nada acontece fora da sua vontade, né? Isso aí é claro. O livro de Jó também nos ensina que o sofrimento pode ser uma ferramenta de refinamento espiritual. Às vezes nós estamos sendo conduzidos de uma maneira tal que esquecemos dos propósitos de Deus na nossa vida, e Deus nos traz para esse momento de aperfeiçoamento, né? Vamos dizer assim, como Jeremias foi levado lá na casa do oleiro, e Deus falando sobre a nação de Israel, e o oleiro amassava e fazia novamente o vaso, o barro quebrava. Assim ele disse, assim é Israel na mão do oleiro. O oleiro é aquele que faz os artifícios, as obras, né, de cerâmica, os vasos, e assim que trabalha o barro também, né? E olha que comparação, nós somos considerados barro, né, nas mãos de Deus, e realmente nós fomos feitos do barro, da pó da terra, né? Assim Deus trabalha com o homem, trabalha com a nação, e assim Deus vai tratando com cada um de nós, né? Em meio à dor, aprendemos a depender mais de Deus e reconhecer a nossa limitação. É nesse momento, irmão, que nós deparamos que nós somos tão frágeis e limitados, que dependemos de Deus, né? Jó, ao final da sua provação, experimenta uma transformação profunda. Ele não apenas compreende a soberania de Deus, mas se rende a ela com confiança e humildade. Que ponto, né? Deus trabalhou. Olha que ponto Deus trabalhou na vida de Jó, que ele teve que reconhecer e confiar e ser humilde na presença de Deus. Eu e você devemos também ter esse exemplo de Jó, que devemos confiar em Deus e ter a humildade de depender dele. Então nós falamos no primeiro tópico, Deus é soberano sobre toda a criação. Segundo tópico, a soberania de Deus sobre o bem e o mal, tudo, né? Todas as coisas Deus está no controle, não só o bem, mas também o mal. Deus controla todas as ações dos inimigos. Terceiro, a aceitação de Jó da soberania de Deus. Esse é um ponto mais crucial que Jó reconhece claramente a soberania de Deus. Esta declaração marca o momento em que ele finalmente aceita a soberania de Deus sobre sua vida, né? Mesmo sem receber respostas claras para todas as suas perguntas. Jó reconhece que a soberania de Deus é maior que a compreensão humana. Então Jó chegou ao ponto que ele sabia que não ia entender os propósitos de Deus e compreender tudo que Deus tinha para ser revelado a ele. Assim somos nós, estamos nesse mundo, e Deus tem um propósito para mim e para você. Ao longo da nossa jornada que estivermos aqui nesse mundo, Deus aos poucos vai concretizando os planos que Ele tem feito para mim e para você. Mas isso basta que nós estejamos na direção de Deus, confiar na soberania de Deus, ser fiel aos princípios que Deus estabeleceu para que cumpramos a sua vontade. Ele trabalha não isoladamente, mas trabalha em cooperação com cada um de nós, né? Ele não é ditador, mas ele é a pessoa, criador, que quer fazer, ter convívio com a sua criação. E nós somos a criação de Deus, né? As criaturas de Deus. Ele compreensão humana. Ele abandona suas declarações e se rende à vontade divina. Jó, né? Abandona o que ele compreendia e agora se rende à vontade divina, mostrando que aceita a soberania de Deus.
e envolve reconhecer nossa própria limitação, né? O arrependimento de Jó não é apenas um reconhecimento de pecados específicos, mas uma mudança de perspectiva. Como nós falamos na lição passada, a metanoia, né? Mudança de mente, né? Quando há uma rota, uma virada de rota, assim Jó fez, né? Os pensamentos que ele pensava, deixou de lado e começou a ter os pensamentos específicos na vontade de Deus, né? O arrependimento de Jó não é apenas um reconhecimento dos pecados específicos, mas uma mudança de perspectiva. Antes, ele acreditava que Deus precisava explicar suas ações. Agora, ele entende que a confiança em Deus deve existir mesmo sem resposta, né? Então, agora ele entende que Deus não precisa explicar as coisas para ele. O que Deus vai fazer? Basta confiar na providência de Deus, na ação de Deus, é o que nós precisamos crer. Essa é uma lição essencial para todos nós que enfrentamos momentos de dúvida. A fé genuína não exige explicações, mas se rende à vontade soberana de Deus. Então a fé, irmão, ela não é explicável, é uma coisa concreta, mas a palavra mesmo já define, é um processo espiritual, né? Como diz, eu não estou conseguindo falar aqui uma palavra, mas vamos dar continuidade aqui. Essa rendição nos ensina que aceitar a soberania de Deus é um ato de adoração, né? Então, quando nós aceitamos esse controle de Deus, essa soberania de Deus, é um ato que nós aceitamos como uma adoração, né? Deus aceita como nós estivéssemos adorando a Ele. Quando reconhecemos que Deus está no controle, mesmo em tempos difíceis, nossa alma encontra descanso. Isso aqui é uma verdade pura, né? Nós sentimos aliviados, né? Tranquilos, felizes e na paz que só Ele nos dá. Não se trata de resignação passiva, mas de uma confiança ativa na soberania divina. Filipenses 4:7 fala da paz que excede todo entendimento, né? A paz de Deus que excede todo entendimento e que nos guarda quando nós entregamos completamente à vontade de Deus. Isso é o que nos dá quando nós nos entregamos completamente à vontade de Deus, que a paz exerça sobre nós. Tenhamos paz completa, né? Jó também nos mostra que a aceitação da soberania divina nos conduz a uma nova relação com Ele, né? Claro, agora nós estamos falando praticamente a mesma língua, né? Agora nós entendemos e Deus nos entende também. Ele declara: tu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, né? 42:5. Ao invés de afastar, o sofrimento aproxima de Deus, levando a uma experiência mais profunda e pessoal com o Senhor. Esse é o exemplo que Jó nos passou, né? Ao invés daquele sofrimento, perdas, a enfermidade e tudo, ele passou a ter mais aproximação com Deus. Isso nos ensina também que nos momentos mais adversos, em que enfrentamos dúvidas, né? E mesmo deixamos de crer alguns momentos, mas é aí que nós encontramos força para vencer as lutas e alcançar tranquilidade e a paz que excede todo homem, né? A paz que excede todo entendimento, né? Essa é a paz que nos preenche, a paz de Deus. Concluindo, irmãos, finalizando esse segundo trimestre de 2025, né? Concluindo aqui também o estudo, a soberania de Deus é a verdade que desafia a nossa compreensão, mas também nos oferece consolo e segurança. Assim como Jó, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos, né? Mesmo quando nós não entendemos nada,
nós devemos confiar em Deus. A soberania de Deus não significa que não enfrentaremos tribulações, mas nós assegura que Ele está no controle de tudo, que seus planos são perfeitos. Então, ainda que nós acreditemos ou confiamos na soberania de Deus, pode vir tribulações, pode vir lutas, tempestades, né? Confrontos, mas saberemos que Deus está no controle. Você sabe o que é um carro no controle de um motorista e você ter confiança? Assim é Deus no controle da nossa vida, né? Saber que Deus governa sobre todas as coisas nos dá paz em meio às dificuldades. Podemos descansar na certeza que nenhum detalhe da nossa vida está fora do cuidado divino. A história de Jó também nos ensina que a confiança e soberania de Deus transforma o sofrimento em um caminho para o crescimento espiritual. Com certeza, irmão, nos momentos mais difíceis que nós vemos a presença de Deus, aí nós mais agarramos a Deus, mais chegamos próximo, mais nós buscamos, nós se fortificamos na fé. É nesses momentos que nós demonstramos a nossa força, né, e a fé que temos no nosso Criador. Deus transforma o sofrimento em um caminho para o crescimento espiritual, uma comunhão mais profunda com Ele. Nos momentos de incerteza, nossa maior segurança é saber que Deus é soberano e suas intenções para nós são sempre boas. Mesmo quando a resposta não vem, podemos descansar em sua soberania, amor imutável. Nosso desejo, o meu desejo é que nós possamos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor e sabendo que podemos confiar com Ele. Esse segundo trimestre, meu amigo, meu irmão, quero fazer um grande agradecimento a você, porque esteve conosco durante essas 13 lições. Que Deus possa abençoar poderosamente sua vida, sua casa, seu lar, né? E que nós possamos crer na provisão divina. Aqui quero ainda fazer essas perguntas, né, para pensar e agir. Logo após estaremos fazendo a oração, né, a oração para todos nós, né, que o Senhor guarde. Devemos orar, irmãos, pelo Estado de Israel, né? A Bíblia fala que Jesus, conversando com a mulher samaritana, ela indagou: Senhor, em que lugar devemos adorar a Deus, né? E eles acreditaram que era no Monte Gerizim e os judeus lá em Jerusalém. E ele disse que a salvação vem dos judeus. Realmente vem, porque Jesus foi um judeu que nasceu ali estabelecido, né? Mas ele disse: há momento que todos os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Essa é uma máxima. Então nós devemos orar por Jerusalém. Em Salmo fala que feliz aqueles que oram por Jerusalém, né? Devemos orar para que seja abençoada a cidade chamada Cidade da Paz, né? Jerusalém quer dizer paz, né? É o contrário, só vive em guerra, né? Mas isso é um ponto histórico que eu acho que Deus tem uma solução no final de toda essa história. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, eu quero dizer que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, né? Ali desenrola muitas coisas, irmãos, que nós não compreendemos, não sabemos, né? Mas Deus dá. Mas eu quero fazer essas 4 perguntas aqui, né? Para mim e para você. Como a soberania de Deus te conforta em tempos de incerteza? A mim e a você devemos responder. Em quais áreas da nossa vida nós precisamos aprender a confiar mais no controle soberano de Deus? Terceiro, de que forma a aceitação da soberania divina pode transformar a nossa perspectiva sobre o nosso sofrimento? Você tem buscado, nós temos buscado ver além das dificuldades e encontrar presença de Deus nas provações?
Essas perguntas são para que nós possamos refletir e internamente responder, né? Então, meu amigo, meu irmão, como já disse, né? E quero terminar esse segundo trimestre da nosso estudo com oração. Agradecimento e a todos, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos ouvintes desse canal. Esse canal, Senhor, foi criado para te honrar, te louvar e também proclamar a tua palavra através do ensino que nós temos da revista e que almas possam ser alcançadas através desse estudo. Aquilo que não conseguimos passar, Senhor, que teu Espírito Santo possa tocar no mais íntimo do coração de cada um deles. Abençoa as famílias, Senhor, que estão sempre aqui, Senhor. Os inscritos do canal, Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente os teus servos. Ó Deus, abençoe as nossas vidas. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. E que o teu Espírito Santo fale melhor a cada um deles. Ó Pai, obrigado pelo segundo trimestre de 2025, pelo pastor Elton, que foi o autor dessa revista, a Convenção Batista Fluminense, aos amados irmãos que participaram na confecção dessa revista e que trouxeram para nós alimentos espirituais também. Ó Pai, perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. E que nós possamos, Senhor, estudar o terceiro trimestre de 2025. Em nome de Jesus Cristo, o que é e que era e que há de ser para todos sempre, nosso agradecimento. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?